Livro do profeta Abacuque, capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 ao verso 17. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não me salvarás. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer, são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência, o seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis, os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes, cujo poder é o seu Deus. Não és tu, desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu Santo? Não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não têm quem os governe? A todos levanta o inimigo com o anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso, ele se alegra e se regozija. Por isso, oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Quero convidar os irmãos a curvarem suas cabeças, fechar os olhos e pensar em Deus. Eu queria que você contemplasse no céu um trono, e no trono alguém sentado. É o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Senhor, nós colocamos nossa vida em Tuas mãos, nós abrimos a Tua palavra, estamos com uma grande expectativa de que o Senhor irá nos falar, e nós precisamos tanto ouvir a Tua voz. Nossa vida é cheia de incertezas. Muitos de nós temos decisões a tomar, respostas a dar, e não sabemos o que fazer. Muitos de nós já chegamos no limite, não temos mais porta para bater, não temos mais a quem recorrer. Mas nós sabemos quem está sentado no trono. Nós sabemos que nós servimos a um Deus vivo, um Deus que está no controle de todas as coisas, que governa, que comanda, um Deus que manda e as coisas acontecem. A vida e a morte obedecem, os ventos e o mar obedecem, os demônios obedecem, porque onde está a presença do Senhor, um milagre pode acontecer de uma hora para outra. E nós estamos aqui, meu Deus, cheios de esperança em nosso coração, cheios de fé, de que algo novo, algo diferente aconteça em nossas vidas, não só agora, mas daqui para frente,
pela ação e pelo poder do Senhor, que isso aconteça, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, queridos. Deus está no controle. Mesmo quando as coisas parecem fora de controle, Ele está no controle. Está no controle da minha vida, da sua vida, está no controle da igreja, está no controle do mundo, está no controle da história. Não há qualquer detalhe que escape ao controle do nosso Deus. Tudo passa pela sua vontade absoluta ou pela sua vontade permissiva, e nada, nenhuma folha cai de uma árvore sem que Deus consinta. O nome Abacuque significa abraço. O livro é composto por 5 profecias sobre a Caldeia e uma canção de louvor a Deus. A Caldeia, para quem não se lembra, são os babilônicos. É aquele povo que invadiu Jerusalém e levou cativo o povo de Deus por 70 anos. Abacuque, ele foi um profeta pré-cativeiro. Ele pregou sua mensagem antes do povo ser levado cativo. Como a ascensão do poder dos caldeus aconteceu por volta do ano 612 a.C., supõe-se que Abacuque tenha profetizado nessa época, o que faz dele um contemporâneo de Jeremias, Naum e Sofonias. Dizem os estudiosos que Abacuque, ele viu pela janela o inimigo se aproximando. Então a profecia dele é nesse contexto, de que a qualquer momento o inimigo chegaria, queimaria as casas, matariam os homens, escravizariam as mulheres, separariam as famílias. Nós não temos noção do que é um povo inimigo chegar, derrubar nossa casa, queimar, tomar tudo que é nosso, e levar o marido para um lado, a mulher para o outro, os filhos para o outro, e nunca mais se encontrarem. Então a profecia de Abacuque é nesse contexto, é nesse ambiente de terror, de que a qualquer momento a nação seria subjugada. E Deus disse, é isso que vai acontecer. Vocês percebam que o livro de Abacuque começa com a palavra sentença. Já não é mais um aviso como Jeremias, como Isaías, como diversos profetas chamaram o povo ao arrependimento para que eles não sofressem as consequências. Agora, para Abacuque, Deus entrega já a sentença. Ó, já deu, vai acontecer a qualquer hora. E Abacuque, de fato, viu acontecer. Então, nesse contexto, Abacuque começa a questionar Deus sobre os motivos disso tudo estar acontecendo. Vocês vão perceber aí no capítulo 1, versículo 2, ele pergunta para Deus, até quando, Senhor? No verso 3, por quê? No verso 13 também, por quê? E no verso 14, por quê? É como se ele perguntasse para Deus, como é que o Senhor pode deixar o seu povo amado ser escravizado por um povo pagão e idólatra? É um povo pior do que nós. E nós vamos ver em seguida a resposta de Deus a esse questionamento de Abacuque e depois a reação de Abacuque às declarações de Deus. A primeira coisa que Abacuque nos ensina é o seguinte: a pergunta certa não é por quê, é quem. Vamos abrir em Abacuque capítulo 2, vamos ler do verso 1 ao verso 5. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como um sepulcro e é como a morte que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. E ainda no capítulo 2, versículo 20. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra.
Então, quando Abacuque questiona Deus perguntando até quando, no capítulo 1, versículo 2, por que no versículo 3, versículo 13, versículo 14, ele não entende por que Deus estava impassível diante daquela situação que se instalara: violência, iniquidade, opressão, destruição, contenda, litígio, lei frouxa, justiça corrupta. Quando a gente lê esses versículos, parece até que a gente está lendo um jornal de hoje. E Abacuque diz: Deus, por que o Senhor está permitindo tudo isso acontecer no meio do seu povo? Até quando isso vai acontecer? E por que isso está acontecendo? Eu creio que esse é o questionamento de muitos de nós. Por que isso está acontecendo? No nosso país, na nossa igreja, na nossa família. Até quando isso vai acontecer? O que Deus está esperando para agir? Por que o Senhor não dá uma palavra e acaba com isso? Não abre essa porta? Não cura essa enfermidade? Não traz meu marido de volta? Não restaura a minha sorte? Até quando? Eu vou chorar, vou clamar e vou ter que conviver no meio desses problemas todos? Ele lança diante do Senhor sua queixa. E isso pode. Salmo 142, de 1 a 3, diz assim: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor, derramo perante Ele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam a armadilha. Não tem problema nenhum derramar diante do Senhor as nossas queixas. O que a Bíblia nos proíbe é murmurar contra Deus, blasfemar contra Deus, querer entender o que está acontecendo e se queixar diante de Deus com um coração sincero. Isso nunca foi alvo do juízo de Deus nem da punição de Deus. E a resposta que ele recebe não é outro porquê. Deus responde para ele quem? Deus responde: pode escrever a visão e acreditar nela, porque sou eu quem está falando. Está no capítulo 2, versículo 2 a 4. E depois de ouvir a voz de Deus, Abacuque finaliza dizendo: Deus está no controle, cale-se diante dele toda a terra. Perguntar a Deus por quê é a pergunta errada. Porque se ele está no controle de todas as coisas, se nós acreditamos que ele é bom, se nós acreditamos que ele nos ama, e se nós acreditamos que ele nunca erra, perguntar a Deus por quê é a pergunta errada. E a resposta que ele recebe não é outro porquê. Deus responde para ele quem. Ele sempre vai responder: quem está no controle? Se você perguntar para Deus: Deus, por que eu estou doente? O que ele vai responder? Meu servo, quem é que está no controle? Se você perguntar para Deus: por que eu estou passando esse aperto financeiro? Ele vai perguntar: quem está no controle? Lá em Apocalipse capítulo 4 diz que João viu no céu um trono, e no trono alguém sentado. Deus não está morto, então o trono não está vazio. E é aquele que tem o controle de todas as coisas, que domina, que governa, que faz as coisas acontecerem. Muitas vezes, irmão, nós não vamos entender o que está acontecendo. Deus nunca falou que a gente tem que entender. Muito pelo contrário. Quando os discípulos uma vez questionaram Jesus sobre algumas coisas que ele estava ensinando, Jesus falou: olha, estas coisas vocês não entendem agora, vocês entenderão depois. Eu sou capaz de dizer para os irmãos que tem algumas coisas que nós só vamos entender na glória. Por que nós passamos por certas situações aqui? Eu só sei de uma coisa: Deus tem no controle. Isso está acontecendo, de alguma maneira, Ele vai usar isso para o meu bem. Passe o tempo que passar, sofra eu o que sofrer, de alguma maneira, Deus vai usar isso para o meu bem. Eu preciso acreditar nisso. Eu posso me queixar. É como se fosse um desabafo. Nós às vezes chegamos diante de Deus e lançamos diante dele nossas queixas, é um desabafo. E Deus vai sempre dizer: meu filho, fica tranquilo, eu estou no controle. Ninguém será provado além das suas forças. Ninguém vai morrer na véspera. Deus vai agir. Deus vai fazer.
Quem é que pode impedir o agir de Deus? Se ele está sentado no trono e ele manda no universo, nada e ninguém pode impedir o agir de Deus. Nós não estamos sozinhos nessa, não. Se você ler na Bíblia, Abraão perguntou por quê. Estava demorando a promessa. Poxa Deus, o Senhor falou que eu ia ter um filho, nada. Quando o anjo voltou, Sara até riu. Daqui a pouco está lá Isaac. Moisés perguntou por quê. Quando o povo murmurava no deserto, e ele nunca quis aquele encargo, né? Deus estou para convencer Moisés a assumir a liderança do povo no deserto. Davi, quantos salmos Davi disse? Até quando, Senhor, não vai permitir que teu servo sofra isso, sofra aquilo? Perguntar por quê não é pecado. Mas digo para você, é perda de tempo. Porque toda vez que eu perguntar para Deus por quê, Ele vai responder quem? Quem está no controle? No capítulo 2, versículo 2, Abacuque escreve: o Senhor me respondeu e disse. Eu falei e está falado. E olha, não vai demorar. Vai acontecer. E o justo viverá pela fé. E o que é fé? Fé é acreditar naquilo que Deus falou. Fé não é pensamento positivo, figuinha, fazer corrente, pensar para frente. Isso não é fé, não. Fé é Deus falar, a gente acreditar. Então Deus diz para Abacuque, pode escrever, eu já falei, vai acontecer. E o justo viverá pela fé. O justo acreditará no que eu disse, porque eu estou no controle. Abacuque entendeu e disse, olha, Deus está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Pare de reclamar, para de questionar, para de perguntar por quê. Deus sabe o que está fazendo. A pergunta certa não é por quê. A pergunta certa é quem? A segunda coisa que nós aprendemos com Abacuque: Deus usa tudo, vê tudo e age em tudo. Vamos ler no capítulo 2, do 6 ao 19, e ainda no capítulo 3, versículos 1 e 2. Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador? Dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Não se levantarão de repente os teus credores? E não despertarão os que te hão de abalar? Tu lhes servirás de despojo. Visto como despojastes a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens, e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Serás farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e ignomínia cairá sobre a tua glória. Porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu? E a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz à madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum.
Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. O maior questionamento do profeta é o fato de Deus estar punindo o seu povo por meio de um povo inimigo. É como se ele dissesse: por que o Senhor nos pune usando um povo muito pior do que nós? Deus responde que estava usando aquele povo segundo a sua soberania. Ou seja, ele pode usar tudo e todos. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, está escrito que Deus fará com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus pode usar tudo. Por que Deus não poderia usar alguém que é pior do que eu para tratar da minha vida? Nós às vezes temos essa mania de querer selecionar quem pode e quem não pode falar com a gente. Irmãos, Deus já usou até uma mula para falar com um profeta. Isso está na nossa Bíblia. Lá em Números 22, de 28 a 31, a jumenta falou com Balaão, o profeta. E quando Judas faz referência a isso na sua carta, ele diz: um irracional animal de carga refreou a insensatez do profeta. Porque quando Balaão estava seguindo pelo caminho em desobediência a Deus, o anjo do Senhor se pôs na frente. A jumenta viu o anjo e o profeta não viu. Tem coisa que a jumenta vê e o profeta não vê. Quando o profeta, cima de ser cabeçudo, ele é mais teimoso que uma mula. Não escolham conselheiros, porque Deus pode usar uma criança para falar com você. Deus pode usar um ímpio para falar com você. Deus pode usar um policial para falar com você. Deus pode usar seu chefe, seu empregado. Deus já usou até o sogro para falar com Moisés. A Bíblia diz: vocês ouçam todas as coisas, retém o que é bom e joga fora o que é ruim. Se você percorrer a Bíblia, você vai ver um monte de gente que não tinha a menor condição de ser usado por Deus, e Deus usou. Saul profetizou no meio dos profetas, cheio do Espírito de Deus. Sansão recebia o Espírito Santo, fazia proezas, depois ia comemorar no prostíbulo. Davi adulterou, Deus usou. Deus usa tudo e a todos. Até porque se perfeição fosse requisito para Deus usar, nenhum de nós aqui seria usado por Deus para coisa alguma. Nós somos pecadores. Então Abacuque estava enveredando por um caminho perigoso. Ele achar que esse povo que Deus estava usando não tinha moral para disciplinar o povo de Israel. Deus está dizendo: eu uso tudo. Eu uso o que eu quiser. Eu uso quem eu quiser. Ele ficou alarmado. Deus pode tudo, irmãos. Agora, de outro lado, nós também não podemos esquecer que o fato de Deus usar alguém não o torna merecedor de qualquer benefício por parte de Deus. Porque o mesmo Deus que usa tudo, ele vê tudo e vai agir contra todo tipo de maldade e de pecado. Algumas pessoas relaxam no fato de que Deus as usa. Não é porque Deus usa uma pessoa aqui para pregar que ele está livre para fazer o que quiser, e fora que Deus não vai punir, não. Não é porque a pessoa canta no louvor que ela pode fazer e falar o que quiser lá fora. Se Deus me usa, eu devo estar certo. E às vezes a pessoa está sendo usada por Deus e está vivendo uma vida dupla lá fora. Essa porcaria da teologia da prosperidade que fica impregnada na cabeça da gente. Se está dando certo é porque Deus está abençoando. Se está dando errado é o diabo que está atrapalhando. E às vezes é o contrário. Às vezes o negócio está de vento em popa, porque o diabo está batendo palma. O cara está em pecado, sonegando, mentindo, adulterando, fazendo o diabo. Mas tudo está uma beleza. Ele diz: pô, Deus está me abençoando. Deus resolveu que usar os caldeus para ser disciplina a Israel. Mas ele não aliviou para o lado dos caldeus. Eles sofreram as consequências. E Deus disse que ia tratar deles. Quais eram os pecados dos caldeus que estão relacionados aqui no capítulo 2 que nós lemos? Primeiro,
especulação financeira. Aqui, no versículo 6 do capítulo 2, ele diz: ai daquele que acumula o que não é seu, e daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Eu não sei não, mas aqui está falando de gente que fica pegando dinheiro emprestado demais. Fica vivendo uma vida fora do padrão que pode viver, à base de empréstimo e penhores. Ele disse: olha, não se levantarão de repente os teus credores? Então o camarada se endivida para às vezes manter ou viver num padrão que é fora da realidade, começa a especular com dinheiro. Pega emprestado, pega com um para pagar o outro, pega com o outro para pagar o outro, pega com o outro para pagar o outro, e de uma hora para outra ele cai na mão dos credores. Segundo pecado, versículo 9: ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. Aqui é roubo. A pessoa que acumula em sua casa bens mal adquiridos, diz aqui que ele maquina, ele constrói para a sua casa vergonha. A pedra clamará da parede, a trave responderá do madeiramento. Camarada que tem gato net, faz gato no relógio, gato na água, roubou lá uma ferramenta da empresa, toda vez que ele abre a caixa de ferramenta, aquela chave de fenda está clamando: ladrão, ladrão, ladrão. Você precisa fazer coisa errada por causa de Sky? Você vai comprar um CD pirata, se sujar por causa de CD? Você está construindo vergonha. Terceiro pecado, violência. Versículo 12: ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Isso aí não precisa nem falar. O quarto pecado, versículo 15: ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar a vergonha. Aqui está falando de pecados sexuais. Camarada que dá uns gole a mais para o companheiro para abusar dele, ou para a companheira. Ele diz: quem faz isso um dia vai pagar com a mesma moeda, porque ele diz: você também um dia vai beber e vão exibir a tua incircuncisão. E por último, a idolatria. Versículos 18 e 19. A idolatria, na verdade, é o único pecado que existe. Todo pecado é proveniente da idolatria. Porque no momento que a gente peca, a gente elegeu outro Deus no lugar do nosso Deus. Porque se Deus é o Senhor da minha vida, eu não vou fazer nada que desagrade ao meu Deus. Quando eu faço algo que vai contra o meu Deus, naquele momento eu escolhi outro Deus para eu servir. Então, todos os pecados provêm da idolatria. O ser humano é um adorador. O antropós, aquele que olha para cima, procurando um Deus para adorar. Se ele não adora o Deus verdadeiro, ele vai adorar qualquer outra coisa. Vai adorar coisas, vai adorar pessoas, vai adorar ele mesmo. Porque o ser humano é adorador, ele precisa de um objeto de adoração. Idolatria não é só você ter um boneco de pau, um boneco de gesso, um boneco de pedra em cima da sua geladeira. O que é um ídolo? O ídolo é um objeto inanimado. O ídolo só sai de um lugar para o outro se a gente trocar. Ele não pode fazer o mal, não pode fazer o bem. Isaías 44 vai dizer que o cara que faz um ídolo e adora. Que ele vai no mato, corta uma árvore. Com um pedaço da árvore, ele faz lenha, queima e faz um guisado e come e fala: que gostoso. E com outro pedaço da mesma árvore, ele faz um Deus e diz: olha aqui o meu Deus, e adora aquela imagem. O ídolo não é nada. A idolatria que corrompe a fé dos crentes é quando eu não venho na igreja para namorar, quando eu não venho na igreja para assistir jogo do meu time. Se eu sou crente e pratico o sexo ilícito, o meu Deus é o sexo, não é o Jeová. Porque Jeová diz que sexo é só no casamento. Se eu ganho dinheiro sem ser com o meu trabalho, o meu Deus não é mais o Senhor, o meu Deus é o dinheiro. Porque o nosso Deus diz: o dinheiro a gente tem que ganhar com trabalho. Isso é idolatria. E é essa idolatria que os povos pagãos praticam. E que muitas vezes o povo de Deus pratica também. Então Deus está vendo isso tudo, Ele está de olho nisso tudo. E o fato dele ter usado os caldeus contra os israelitas como disciplina, não significa que ele vai acobertar os erros dos caldeus. Quando nós abrimos nossa Bíblia lá em Mateus 7, de 21 a 23, nós nos deparamos com uma situação
desse tipo. Olha o que está escrito. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Eu não sei não, mas eu acho que não tem outro jeito de entender esse texto aqui, a não ser pensando que Deus usou os caras. Eles profetizaram. Eles expeliram demônios. Eles foram instrumentos de milagres. E quando ele se apresenta diante de Deus, ele diz, não vos conheço. Por quê? Porque vocês praticam a iniquidade. Na igreja vocês estão orando pelos enfermos. Eu derramo meu poder e curo o enfermo, mas segunda-feira vocês estão adulterando, traindo, mentindo. Não conheço. Imagina que você descubra que o pastor que te batizou é um safado, um salafrário, pilantra. Você vai ter que batizar de novo? Deus usou ele. Seu batismo está valendo. Não é ele. É o ato. Agora ele vai para o céu? Você vai e ele não vai. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo eu pregado a muitos, não venha eu mesmo ser desqualificado. O fato de Deus nos usar não nos garante qualquer benefício diante de Deus, se nós não vivermos em santidade. E em terceiro lugar, Abacuque nos ensina que devemos olhar para Deus e não para as circunstâncias. Vamos voltar lá. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3, vamos ler do verso 1 ao verso 19. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte de Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição. Os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem. Passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivesse para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi-o e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete.
ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Depois de ouvir as declarações de Deus, o profeta se diz alarmado. Deus diz para ele, olha, o negócio é o seguinte, eu sou Deus, e eu vou usar quem eu quiser, do jeito que eu quiser. E você é melhor ficar quietinho aí, e guardar bem isso que eu falei, porque é o que vai acontecer. Nós lemos coisa semelhante lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 8 e 9, quando o apóstolo Paulo também passou por algumas situações complicadas. Ele falou o seguinte: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. O apóstolo Paulo, ele também se diz perplexo. Abacuque se diz alarmado. O que fazer quando a gente fica desse jeito? Quando o agir de Deus nos deixa perplexos. Quando alguma coisa acontece dentro da nossa casa que nos deixa perplexos. Quando você está andando na rua e vê uma cena que te deixa perplexo. Paulo diz, perplexo sim, desanimado não. Abacuque diz que só tem duas coisas que podem ser feitas nesse momento de perplexidade. Primeiro, ele orou a Deus. Ele disse, aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos faze-a conhecida. Avivar, no nosso dicionário, significa trazer vida. Mas aqui o sentido aponta para preservar, manter, conservar. Abacuque está pedindo a Deus, preserva a tua obra, Senhor, porque eu estou alarmado. E ele também pede a Deus misericórdia. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Ele está dizendo para Deus, Senhor, tem compaixão, tem dó de mim, Senhor. Sei mais o que fazer diante desse quadro. É alarmante. Eu estou perplexo. Tem misericórdia. E às vezes essa é a única oração que a gente pode fazer, irmãos. Deus tem misericórdia. Diante do caminho que o filho está trilhando, diante do rumo que o casamento está tomando, diante das contas que começa a acumular na caixinha, a gente fala, Deus tem misericórdia. Não era sem razão que o povo estava enfrentando a ira de Deus. O povo fez muita coisa errada. Mas Abacuque está dizendo, Deus, não destrói o teu povo. Preserva a tua obra no decorrer dos anos. Não encerra o teu plano com esse povo. Não desista desse povo. Tem misericórdia. A segunda coisa, Abacuque diz que nós devemos louvar a Deus. E ele então recita esse texto aí que é letra de muitas músicas. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado, todavia, eu me alegrarei do Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Sabe aquele momento que está tudo ruim? Sabe aquela situação que você fala assim, pastor, a minha vida para ficar ruim tem que melhorar muito. É difícil louvar, né? Lá em Tiago capítulo 5 diz, está alguém alegre? Cante louvor, é fácil. Agora cantar louvor no meio desse caos. A figueira já era, a oliveira mente. Não tem ovelha, não tem gado. Caos. Derrocada. Quebradeira. Todavia, eu me alegro no Senhor. Abacuque vem ensinar para nós que no meio do caos, nós temos duas atitudes a tomar. Orar e louvar. Orar pedindo para Deus trazer vida e preservar a nossa fé e preservar a obra dele na nossa vida.
E segundo, louvar a Deus independente das circunstâncias. Deus deu, Deus tirou. Deus está no controle. Aconteça o que acontecer. Passe eu o que passar. Olha, não sei o que vai ser, mas eu exultarei no Deus da minha salvação. Não vou perder minha fé de jeito nenhum. Ainda que os bens, o trabalho, a saúde, a família, os relacionamentos, nada floresça. Está tudo seco, tudo minguado. Ainda que os amigos, os colegas, os parentes, os irmãos, o pastor, todo mundo parece mentir. Não dá para confiar em ninguém. Todavia, a minha alegria é o Senhor. Lá em Neemias 8:10, no finalzinho do versículo, diz assim: a alegria do Senhor é a nossa força. E lá eles estavam fazendo a reconstrução dos muros. Estava difícil também. Os inimigos em cima, zombando, perseguindo, armando cilada. E ele junta o povo de gente, é muito trabalho que a gente tem para fazer. Mas cada um pega aí, colher de pedreiro numa mão, a espada na outra, e vamos reconstruir, porque a alegria do Senhor vai ser a nossa força. A minha alegria é o Senhor, a minha exultação é o Deus da minha salvação. Lá em Mateus 14, versículos 28 a 30, nós temos a experiência de Pedro. Respondendo-lhe, Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele diz: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Quando eu olho para Jesus, eu ando até sobre as águas. Mas quando eu reparo na circunstância, na força do vento, eu afundo igual um martelo sem cabo. Por que nós reclamamos muito da vida? Por que nós vivemos gritando, por quê, por quê, por quê, até quando? Poxa, como é que é? É porque eu não olho para Deus, eu olho para as circunstâncias. Se eu olhar para Deus, eu vou ter motivo para louvar. Porque todos nós aqui, irmãos, nós ainda temos mais motivo para agradecer do que para pedir. Mas se eu começar a olhar para os problemas, o meu destino é cair em depressão, perder a fé e ver a obra de Deus ser interrompida na minha vida. Muitas vezes nessa caminhada da vida, as coisas parecem não fazer sentido. Somos tentados a questionar Deus. Mas na verdade nós não precisamos que Deus responda por quê. Tudo que nós temos que saber é quem. Quem está no controle? Quem está sentado no trono? Quem governa o mundo? Ele usa tudo. Ele vê tudo. Ele age em tudo. Sendo assim, irmãos, por mais que as circunstâncias sejam ruins, nós devemos buscar avivamento no Senhor, pedir a sua misericórdia e louvá-lo acima de qualquer coisa. Vamos ficar de pé, queridos. Esta paz que sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Esta paz que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olho circunstâncias, olho seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, olho seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Este gozo que sinto em minha alma não é porque olho ao meu redor. Este gozo que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olho circunstâncias, olho seu amor, Seu grande amor. não me guio por vistas, alegre estou.
circunstância. Olha o seu amor, seu grande amor. não me guio por vistas. Alegre estou. Que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar e a terra trema, hei de confiar. Não olhe circunstância, olhe o seu amor, Seu grande amor. não me guio por vistas. Alegre estou. Não olhe circunstância, olhe o seu amor, Seu grande amor. não me guio por vistas. Alegre estou. Aleluia. Glórias, aleluia. Aleluia, dou ao meu Senhor. Aleluia. Glórias, aleluia. Aleluia, dou ao meu Senhor. Não olhe circunstância, olhe o seu amor, Seu grande amor. não me guio por vistas. Alegre estou. Não olhe circunstância, olhe o seu amor, Seu grande amor. não me guio por vistas. Alegre estou. Não olho circunstância, olho seu amor. Seu grande amor, Não me guio por vistas. Alegre estou. Não olho circunstância, olho seu amor. seu grande Não me amor, guio por vistas.